Boa tarde, pessoal. Vocês provavelmente estão sem poder falar por enquanto. Aí eu vou rapidamente aí abrir o microfone para todo mundo, mas peço para que todo mundo que não esteja falando esteja com o microfone fechado, porque senão qualquer ruído que tiver no ambiente acaba dificultando o entendimento. Mas eu preciso conversar com vocês para saber se vocês estão ouvindo tudo bem, se está tudo certo aqui. Deixa eu ver uma coisa. Tá dando para ouvir bem, professor. Tá Aqui dando para ouvir também. bem, né? Vocês conseguem Uhum. também tirar quer dizer, ativar o microfone de vocês. Essa era a minha preocupação, se vocês conseguiam ativar. E pelo jeito, sim. É, a Exatamente. gente tem A gente tem seis inscritos assim na lista de chamada, tá? Mas eu vou começar. Essa reunião está sendo gravada, tá? Para que todos saibam, porque depois eu vou disponibilizar, né, a reunião no YouTube. Eu vou deixar lá o link depois para vocês. Eu vou enviar. E aí quem não, porventura não puder comparecer, aí eu pode assistir pelo menos a aula. Bom, primeira coisa, queria, né, desejar uma boa-vinda a todos vocês aí nesse reinício de semestre, que é complicado, né? Espero que todo mundo esteja bem, que as suas famílias estejam bem e que continuem se cuidando aí, porque os tempos ainda são bastante incertos. Eu sei que para mim essa não é a melhor das formas de dar aula, mas é o que eu acho que estava já na hora da gente ter essa volta às aulas, mesmo que for remota, e a gente vai tentando se adaptar na medida do possível. Bom, eu estou na minha casa, né? Então, eventualmente tem barulhos assim que eu não posso controlar, então espero que vocês tenham, né, paciência com isso. E a primeira questão que eu gostaria de perguntar, né, se todos conseguiram dar uma olhada no plano de ensino, se todos estão conseguindo ver tudo que tem ali no Moodle. Sim, sim. Deu, deu tranquilo, pelo menos para acessar o plano de ensino. Por mim tá ok, tá, sem problemas. Tá, então, obrigado, Martin. De repente eu devia perguntar ao contrário, né? Quem não conseguiu ver o plano de ensino, se alguém não conseguiu ver o plano de ensino, então peço para que se manifeste, né? Fica à vontade. Bom, nesse primeiro encontro, eu queria deixar, né, retomando assim alguns aspectos do plano de ensino. A minha ideia é o seguinte: eu preparei um ambiente assim para conseguir fazer aulas, principalmente nessa disciplina que eu uso bastante o quadro e eu gosto de fazer as deduções. Eu fiz alguns vídeos, poucos vídeos, na verdade, para o começo da disciplina, para ver como é que também vocês o que vocês pensam, né? Se vocês estão conseguindo entender, se está claro. Então, basicamente, a primeira atividade vai ser, a minha ideia é apresentar a teoria, principalmente através de vídeos que eu vou pré-gravar, e aí a gente teria, vou dizer na média, porque não posso garantir se vai ser toda semana mas assim, a intenção é pelo menos ter um encontro síncrono semanal para discutir aquilo que tem nos vídeos, para tirar dúvidas, eventualmente eu posso tentar resolver também algum exercício, ou tirar dúvidas de exercícios. Eu vou também fazer algumas tarefas para vocês de leitura no Moodle, tá? Isso é uma questão importante, né? A gente usa nessa bibliografia o livro principalmente eu uso um material que eu já tenho linkado no plano de ensino, que tem bastante. Eu estou seguindo muito, assim, não exatamente, tá? Mas eu me baseio bastante em umas notas de aula da disciplina de propulsão de foguetes lá do MIT, tá? Tem um material também da NPTEL,
que eu também estou usando. Já usei mais no passado, mas que eu também considero bastante bom, tá? É um professor indiano chamado Ramamurti, e ele tem uma série de videoaulas também que vocês podem assistir, podem seguir. A ênfase que eu estou dando hoje na disciplina é um pouco diferente, eu estou seguindo mais a sequência da disciplina lá do MIT. E esse material, as notas de aula estão lá disponíveis, tá? Só que nem tudo eu faço igual, tá? E tem essas notas de aula têm alguns erros, assim, e elas são meio difíceis, assim, de entender muitas vezes. Então, eu tento digerir um pouco isso e passar para vocês de uma forma que eu, pelo menos, considero um pouco mais claro, tá? De toda forma, é uma referência bastante boa, tá? Então, vai ter os vídeos que eu vou apresentar, né, preparar e essas outras referências que vocês podem usar online. E tem livros também, livros, assim, abertos, é difícil conseguir nessa área, tá? Então, eu vou usar, eu tenho cópias de vários livros, né? Mas, assim, os livros dá para conseguir, tá? Eu acho que vocês sabem também. Então, esses livros, geralmente a gente consegue o PDF deles. E se alguém tiver alguma dificuldade, não está conseguindo, eu posso auxiliar. Aí me manda um e-mail, tá? Eu só não posso colocar lá no Moodle, né, numa plataforma mas eu posso depois compartilhar com vocês, mandar um link, alguma coisa para alguém que precisar, tá bom? Então, se não conseguir a referência que eu estou usando, entre em contato comigo que eu compartilho, tá? Bom, com relação às avaliações, inicialmente a minha ideia era fazer o que eu sempre fiz na disciplina, na verdade, que foi algumas avaliações que são feitas para vocês fazerem em casa. Essa foi a minha abordagem todos esses anos nessa disciplina. E nesse sentido eu ia mudar esse semestre, eu ia fazer avaliação em sala de aula, mas aí vou ter que voltar a fazer o que eu sempre fiz. Então, só que é uma avaliação que eu entrego ou disponibilizo no Moodle, vamos dizer assim, num dia, e peço para vocês, dou para vocês 48 horas, alguma coisa assim, para vocês resolverem, tá? Não é que é para demorar 48 horas para fazer, né? É que vocês têm 48 horas para fazer. Demora bem menos para fazer. E também vou usar as atividades de leitura que eu pedi para vocês ou outras atividades no Moodle também como forma de avaliação. Então é importante que vocês façam isso e levem em sério essas atividades, porque elas realmente vão ser planejadas para facilitar, de uma certa forma, vamos dizer assim, cobrar de vocês um pouco durante o andamento da disciplina, uma certa assiduidade, porque o que muitas vezes acontece é que a disciplina, as pessoas, né, não fazem, digamos assim, o dever de casa, entre aspas, e deixam tudo muito para perto quando acontece, vai ter a prova, e aí dá problema muitas vezes, tá? Então, tem essas, e eu pretendo também, eu acho que eu coloquei ali no plano de ensino, tem um outro trabalho que eu gostaria que vocês fizessem, que são trabalhos simples, tá? Não é nada muito complexo. Qualquer trabalho que eu pedir para vocês vai ser, geralmente, alguma coisa que envolve um pouquinho de programação. Em geral, a gente tem um grupo aí de alunos que dá para fazer 2, 3 grupos, e aí vocês conseguem fazer esses trabalhos sem maiores problemas. Não, eu tenho usado alguns dados assim de telemetria de lançamentos recentes para vocês processarem os dados, obterem algumas informações interessantes. Bom, dito isso, acho que assim, em termos do plano de ensino, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Se alguém tem alguma colocação a fazer, pode fazer. Senão eu vou continuar falando, tá? Outra coisa, se vocês quiserem também, quando a gente está... eu vi que o Martin abriu o microfone. Se você quiser falar, Martin, não sei. Eu gostaria de perguntar,
dos horários disponíveis para as aulas síncronas da disciplina, qual seria a escolhida, digamos assim, para ser a de encontro, né? Já que haveria os vídeos e um encontro semanal. Qual dos dois horários seria? Certo. Eu, em princípio, não tenho uma preferência assim definida. Eu acho que pode variar, tá? Mas eu pensei inicialmente que seria o horário nosso segunda aula da semana, que não a segunda-feira, tá? Mas isso depende também de o que vocês acharem também, não é? Eu, em princípio, qualquer um desses dois horários para mim está valendo. E e aí eu vou propor, né, suponho que esse horário é reservado para essa disciplina, tá? Eu já posso perguntar, alguém está fazendo alguma disciplina que tem choque com o horário dessa disciplina aqui? Não? Eu ia pegar, né, professor, como falei com o senhor no e-mail, mas é só de quarta-feira. Ah, sim. Tá. Como eu disse, para todos os alunos que estão perguntando isso para mim, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu estou dizendo que eu não tenho como afirmar com certeza que vai ser aula na segunda ou na quarta, a síncrona, né, a atividade síncrona, e durante essas atividades síncronas é a forma de eu, né, de alguma forma, cobrar, entre aspas, presença, né, de vocês. Então, é, se você quiser fazer essa disciplina, você tem que estar ciente de que eu posso, talvez, marcar atividade síncrona num horário de aula que possivelmente você esteja usando com outra disciplina. Aí pode haver algum problema nesse sentido, tá? Mas aí eu não posso dar presença se você não está aqui. Então, tem essa questão aí, tá? Bom, essa ferramenta, né, eu estou usando o Zoom, é importante eu saber se está todo mundo conseguindo me ouvir, né, se está claro, se eu vou agora fazer uma pequena apresentação, tá, que é uma apresentação que está um pouco desatualizada, mas eu achei que ela cabia aqui bem nesse contexto aqui que a gente está retomando a disciplina, tá, é, e é uma apresentação, um breve histórico, incompleto histórico sobre a corrida ao desenvolvimento espacial da engenharia aeroespacial, né? A parte principalmente de foguetes e depois um pouco de satélite, mas é concentrado principalmente na parte de foguetes. Essa era uma apresentação que eu tinha preparado já há muitos anos, que eu fiz e ela está bem desatualizada porque ela parou na época que ela foi feita, né? E aconteceram vários desenvolvimentos depois disso. Mas eu achei que seria interessante para ter um pouquinho de motivação para essa disciplina. Esse barulho não sei de onde é. Veja, essas coisas aí são os imprevistos, né? Eu achei Sem que era o meu problema, computador que sem estava problema. doido. Achei que era o meu computador que estava entrar em parafuso aqui, mas não, está tudo certo. Bom, ok, então vamos lá. Eu vou compartilhar agora a minha tela, tá? Com uma apresentação e a minha cara vai ficar em algum lugar aí nessa tela que eu não sei exatamente de onde é. Deixa eu ver aqui. Tá, eu não sei, na minha tela, minha cara está no canto superior direito, eu não sei onde está na de vocês, né? Vocês estão conseguindo enxergar? Tá todo mundo, alguém não está conseguindo enxergar? Tá, Tá tranquilo. beleza. Tá certo. Então, eu poderia começar, né? Esse aqui é um breve histórico, tá? Sobre engenharia aeroespacial, depois eu disponibilizo essa apresentação incompleta para vocês. Mas a ideia aqui justamente é fazer uma espécie de timeline, tá? Dos diferentes acontecimentos que possibilitaram
a corrida espacial, tá? Então, quer dizer, como possibilitaram aí dar o espaço, né? A gente conseguir, vamos dizer assim, vencer as amarras da gravidade. Então, do ponto de vista matemático, né, esse conceito da gravidade começa realmente a ser entendido do ponto de vista, né, como eu disse, matemático, pelo Isaac Newton, né? E, basicamente, toda a matemática desenvolvida pelo Isaac Newton, ou seja, toda a teoria, né, da gravitação universal dele, é suficiente, para você explorar o espaço, né? Você não precisa necessariamente usar teorias, vamos dizer assim, mais sofisticadas, como a teoria da relatividade geral do Einstein, né, que sucedeu e superou, né, a teoria de gravitação universal do Isaac Newton. Então, isso foi lá no século XVII. E depois disso, você tem alguns desenvolvimentos, né? O sonho de explorar o espaço ou atingir as estrelas, não se sabia muito bem o que tinha lá fora, né? Mas isso já existe há bastante tempo, né? E, inclusive, eu acho que na China houve umas tentativas também de pessoas, lá eles desenvolveram, né, os primeiros fogos de artifício, e eles usaram muitos fogos de artifício. Parece que teve um sujeito lá que sentou numa cadeira, uma espécie de, cheia de fogos de artifício e tentou, né, com esses fogos de artifício fazer um lançamento. Parece que não foi muito bem sucedido. E também tem outras ideias bem, vamos dizer assim, excêntricas para chegar a altitudes cada vez mais elevadas. Aqui eu não vou falar exatamente todos os itens que tem aqui, tá? Vocês podem ir vendo. Uma das coisas importantes assim que eu acho que não pode ser desprezado é o papel que a ficção científica tem sobre o desenvolvimento ou sobre a corrida, né, para o espaço, sobre esse desejo de chegar ao espaço, né? E uma das pessoas que contribuiu bastante para isso foi o Jules Verne, mais especificamente no livro dele, De la Terre à la Lune, que foi uma... Inclusive, é muito curioso, depois eu vou apresentar para vocês, vou disponibilizar um link de um documentário narrado pelo Wernher von Braun, que foi um dos principais responsáveis pela missão Apollo, mais especificamente pelo Saturno V, né, o foguete. E ele, nesse documentário, ele faz uma reflexão muito interessante, que é a seguinte: ele pondera se não foram, se basicamente foi a ficção científica, por exemplo, de Jules Verne, que inspirou as gerações futuras a desenvolverem a tecnologia necessária para ir ao espaço, ou se meramente os cientistas, os engenheiros não estavam, vamos dizer assim, tornando a ficção científica do Jules Verne uma realidade, porque tem várias coincidências assim entre esse livro e, aliás, eu até tenho esse livro aqui, ó. Tem várias coincidências entre esse livro e o que aconteceu de fato, né? Então essa é a capa, opa, em português, tá? O filtro aqui tem que botar na minha frente. Mas a ideia é que você, por exemplo, o lançamento nesse livro é feito do Cabo Carnaveral, de uma região na Flórida, né, que não é exatamente o Cabo Carnaveral, mas de uma região na Flórida. O próprio peso, acho que do módulo é aproximadamente o mesmo do Apollo. E tem várias outras coincidências assim, interessantes. Então, essa ficção científica, ela certamente teve um papel importante né, no processo de você desenvolver a tecnologia necessária para ir ao espaço. Aí tem outros autores, né, de ficção científica que sempre
vamos dizer assim, despertaram o interesse pelo espaço. Uma das primeiras formalizações matemáticas do funcionamento de um foguete, de como que um foguete acelera, veio através das equações que a gente até chama até hoje a equação de Tsiolkovsky, que foi até onde eu sei, uma espécie de professor não universitário, mas de ensino, acho que fundamental, que foi o Konstantin Tsiolkovsky, tá? E aí, nos Estados Unidos, você começa a também ter o surgimento de algumas figuras importantes, como o Goddard. O Goddard foi o responsável pelo primeiro, até onde eu sei, foguete de propulsão líquida, assim, foguete de pequeno porte, tá? E ele também escreveu livros ou ensaios sobre esse assunto, tá? Na Alemanha, né, aqui a gente já está no período pós Primeira Guerra Mundial, e na Alemanha você tem uma das primeiras figuras importantes e que também contribuiu com uma obra sobre o assunto, foi o Hermann Oberth. Inclusive o Hermann Oberth, se não me engano, chegou a ser, ou pelo menos trabalhar com o próprio Wernher von Braun. Você também tem o surgimento de várias associações amadoras de foguete, né? É importante frisar isso também, que no início todo esse esforço foi muito amador, assim, teve a participação de pessoas interessadas com algum conhecimento técnico, outros mais entusiastas do que com conhecimento, e tudo era muito novo, né? E todo mundo estava tentando implementar essas questões e tentar resolver os problemas, tudo de forma muito prática, muito mão na massa. Então, em 1926, você tem o lançamento desse primeiro foguete a propelente líquido pelo Goddard. É um propelente aí, é um foguete de pequeno porte, como vocês podem ver ali na figura. E posteriormente, né, você também tem a questão também de outros conceitos começam a ser propostos, né? Por exemplo, manobras gravitacionais. Você tem até como você lidar com as questões, por exemplo, de ausência ou microgravidade no espaço, como que você poderia contornar isso, se é que você acha isso importante, né? Em 1929, ou seja, 3 anos depois do Goddard, o Hermann Oberth e seus alunos lançam um foguete a propulsão líquida também. E você vê que o porte desse foguete já é bem maior do que o do Goddard. E dentre esses alunos estava o Wernher von Braun. Outro pessoa importante é o Walter Riedel, também outro alemão, que desenvolve um foguete militar com propulsão líquida, e eles testavam esses foguetes muito em trilhos também. Essa foi uma das primeiras usos de foguete para teste em trilho, tá? O Wernher von Braun, já dentro do Partido Nazista, é importante dizer isso, né? Eu acho que às vezes a gente meio que passa por cima disso, mas não deveria. O Wernher von Braun era membro se não me engano, era membro do partido, ou pelo menos ele era essencialmente um oficial nazista, né? E ele que liderou o desenvolvimento dos vários foguetes que culminariam com o V2, que em alemão é chamado de Vergeltungswaffe, né? A arma da vingança. E esse foguete não chegou a desempenhar um papel fundamental na Segunda Guerra Mundial, mas ele porque basicamente eu acho que a situação já estava clara, assim, de derrota para a Alemanha, mas ele causou um certo terror, porque ele foi lançado muito sobre a Inglaterra, Londres e outros lugares da Inglaterra,
e causou pânico assim na população. Ele não era naquela ocasião ainda muito preciso assim em termos dos alvos, mas a ideia mesmo era causar esse terror. E na fabricação desse foguete foi usada mão de obra dos campos de concentração, ou seja, essencialmente escravos, né? E as pessoas trabalhavam até a morte. É muito grave isso tudo que aconteceu, né? E isso foi tudo descoberto depois da Segunda Guerra Mundial pelas forças aliadas, tá? E depois na Rússia também, né, na então União Soviética, né, a grande figura que surge é do Sergei Korolev, que vai liderar os esforços para a fabricação e para o desenvolvimento de foguetes dentro da União Soviética, tá? Nos Estados Unidos, Frank Malina, junto também com o Theodor von Karman, né, o famoso von Karman, da esteira von Karman e de tantos outros resultados. O von Karman, nessa época, ele já havia sido, inclusive o von Karman, para quem não sabe, foi aluno do Prantl, integrou o grupo do Prantl em Göttingen, e depois foi para os Estados Unidos. E lá ele trabalhou em Caltech, e junto com ele tinha entre outras pessoas, né, o Frank Malina, como interessados no desenvolvimento de foguetes. E ele foi uma espécie de orientador dessa turma, né, de jovens. O Frank Malina foi muito importante na fundação, por exemplo, do Jet Propulsion Laboratory, da JPL, e ele contribuiu bastante com o início desses esforços lá nos Estados Unidos. Eventualmente, ele se desiludiu muito com o rumo do desenvolvimento de foguetes, principalmente para aplicações bélicas, e abandonou toda essa iniciativa, todo esse esforço. E ele basicamente, acho que era um doutorado na época, e ele passou a dar vazão para outros interesses. Ele acabou sendo um escultor de obras ditas cinemáticas, são esculturas que se mexem, e acabou vivendo na França e morreu na França. Tem um documentário sobre essa era inicial de foguete, vamos dizer, fabricação de foguetes nos Estados Unidos, que fala muito sobre a vida dele. Eu posso depois compartilhar o link com vocês. Eu achei bastante interessante esse documentário. Bom, e aí, em 39 a gente tem início da Segunda Guerra Mundial, né? E como eu falei, né, o V2 ele não vai exercer um papel fundamental na guerra, mas ele sinaliza, né, uma direção, né, da importância desses foguetes para guerras e conflitos futuros. O V2, né, ele é o primeiro a alcançar a linha de 100 quilômetros, que é considerada, vamos dizer assim, uma regra geral para a delimitação do limite do espaço, 100 quilômetros, e é chamado de linha de von Karman, né? Então, quem ultrapassa essa linha, seja como for, é considerado um astronauta. Tá? Então, mesmo que você faça um voo suborbital, desde que ele alcance 100 quilômetros de altitude, você ganha suas asinhas de astronauta. Bom, depois da Segunda Guerra, o que acontece? Você tem uma corrida para capturar, ou vamos dizer capturar, mas aliciar os diferentes cientistas que participaram do governo alemão, porque a Alemanha detinha naquela época a tecnologia mais avançada nessa área, né? Isso estava claro. E eles tinham muitos e muitos cientistas. Então, os Estados Unidos e a União Soviética estavam interessados em capturar esses cientistas e para obter as informações, né, sobre o desenvolvimento de armas como o V2.
E, no caso, os Estados Unidos ele fez uma operação secreta chamada de Paperclip, e essa operação teve o objetivo de, em segredo, trazer esses alemães, ou a maior quantidade desses cientistas, para os Estados Unidos, para que eles vivessem e trabalhassem nos Estados Unidos em prol dos interesses americanos. E assim, provavelmente, eles seriam não seriam julgados, por exemplo, por crimes de guerra pelo tribunal, por exemplo, o tribunal de Nuremberg, né, que enforcou muitas pessoas, né, muitas pessoas foram condenadas à morte. Então, seria uma saída fácil você basicamente ir para os Estados Unidos ou para a União Soviética e trabalhar para desenvolver as mesmas coisas que você estava desenvolvendo para o governo alemão, agora para a União Soviética ou para os Estados Unidos. E os Estados Unidos trouxeram mais de 100 cientistas de várias áreas. Então, existe um livro que eu também posso recomendar para vocês, que é muito bom, sobre essa operação, a captura desses... Né? Basicamente, o Wernher von Braun, por exemplo, ele se entregou, ele planejou tudo bem, muito bem para se entregar para os americanos, né? Ele queria ir para os Estados Unidos e ele sabia da importância dele para as nações aliadas, né? Ele sabia do que ele né, que ele seria um alvo importante, que ele teria algum poder de barganha. Então ele vai para os Estados Unidos e começa então a viver nos Estados Unidos. Isso tudo é bom que se diga que foi tudo um segredo, né? Isso não era uma operação conhecida para o público americano em geral, porque dificilmente eles aceitariam, né, os americanos, a população americana aceitaria a vinda desses cientistas nazistas para trabalharem nos Estados Unidos, né? E é importante também que se diga que o próprio Wernher von Braun sabia, sem dúvida, do uso de trabalho escravo em Peenemünde, onde eram fabricados, então, os foguetes V2. Bom, ainda um pouquinho falando sobre o Wernher von Braun, ele inicialmente, isso não está aqui nesses slides, né? Mas ele inicialmente não consegue convencer os americanos. Ele é meio deixado de escanteio lá onde ele estava, nos Estados Unidos, junto com outros alemães, não participa ativamente do programa espacial, vamos dizer assim, do desenvolvimento de foguetes como ele gostaria. Eu acho que os planos dele são muito ambiciosos, e ele, então, não tá ele se encontra meio frustrado. Ele acha que o talento dele, vamos dizer assim, está sendo desperdiçado. E ele, então, para tentar, vamos dizer assim, passar por outro meio, chegar a sensibilizar os governantes, o que ele faz se aproxima do Walt Disney, né? Ele se aproxima do Walt Disney para uma série de programas onde ele discorre sobre a exploração espacial, a importância da exploração espacial, as diferentes ideias que ele tem de conquista de exploração espacial, de ir da Lua. E isso tudo sensibiliza, isso tudo é veiculado, né? E a essa altura eu acho que a população em geral não tem conhecimento do passado nazista do Wernher von Braun, e então ele sensibiliza, né, a população e isso contribuiu muito para popularizar essas ideias e sensibilizar os governantes também, né, para as ideias dele, né? Então ele depois passa a ser incorporado mais de forma central no desenvolvimento dos foguetes, e ele tem um grande papel, né, como a gente vai ver. Tá? Então aqui são alguns, né, você tem alguns voos suborbitais, né? Inclusive os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, eles conseguem trazer muitos V2 prontos, né, que já estavam prontos, peças e tudo que já haviam sido fabricadas, e eles montam os V12 e fazem experimentos com os próprios V2, né? A mesma coisa acontece com a União Soviética, tá? E eu acho que também, se não me engano, também foi alguns desses para a Inglaterra, tá? Então você tem muitos dos foguetes do desenvolvimento nos Estados Unidos
começa com o próprio V2. Em 57, você tem o primeiro míssil balístico intercontinental, o chamado IBCM, né, em inglês, é o R-7 Semyorka. Tá? Então, o Korolev, enquanto isso, lá na Rússia, está a todo vapor. Inclusive, tem um programa da BBC, um filme da BBC, que é uma espécie de recriação dessa corrida espacial, tanto do lado americano quanto do lado soviético, que é muito bom. Eu acho que tem no YouTube também, vocês podem procurar, eu posso também depois mandar um link. Tá? Então, claro, aí o primeiro satélite artificial é lançado no espaço, o Sputnik 1, né? E os sinais são transmitidos à Terra. Então, a União Soviética sai na frente da corrida espacial. O Sputnik 2 lança a cadelinha Laika no espaço. Como gosto bastante de animais, eu devo dizer que poucas vezes eu ouço dizer que essa cadelinha morreu, mas ela basicamente morreu no espaço, em órbita. E ela, inclusive, parece que a intenção não era nunca trazer ela com vida para a Terra, tá? Então, ela foi escolhida, assim, selecionada entre vários cães, e talvez ela preferisse não ficar famosa e continuar viva, né? Eu certamente preferiria, nesse caso. Bom, você também depois tem a gente vai, inclusive, falar sobre esse conceito, acho que vocês já fizeram mecânica orbital, e sabem o conceito de velocidade de escape, né? Mas, então, o Luna 1, né, é colocado numa órbita heliocêntrica, ou seja, com o Sol no centro da órbita, então ele escapa da força da gravidade terrestre, né? A gente tem, hoje, sondas que estão no espaço, que já escaparam da gravidade ou estão nesse processo de escapar da gravidade do Sol, que são as sondas Voyager 1 e Voyager 2, tá? Então, aí você tem uma série de desenvolvimentos, né? Claro, o Yuri Gagarin, primeiro ser humano no espaço, e então essa época aí de 61 a 69 é basicamente vamos dizer, a reta os 100 metros da corrida espacial, né? Você tem um desenvolvimento atrás do outro, várias missões, os Estados Unidos começam a tomar a dianteira, eles colocam Alan Shepard no espaço também, e depois você tem várias missões Apollo. O Wernher von Braun, ele foi um dos cérebros atrás da missão Apollo, o cérebro, né, o grande coordenador, né, atrás do desenvolvimento do Saturno V, que é até hoje, eu acho que é o maior foguete produzido. Ainda tem uns foguetes aí que devem superá-lo, mas, por enquanto, foi uma grande feito, né? E fundamental a participação dele. Claro, junto com todos os outros cientistas, né, engenheiros que participaram do desenvolvimento desse foguete e dessas missões que certamente foram históricas e mudaram, assim, o curso da civilização humana tiveram um impacto nesse curso, né? Então, a primeira missão tripulada à Lua foi em julho de 1969, ano passado fez 50 anos, né, dessa missão, e tem gente ainda que acha que a Terra é plana. Bom, aí depois disso tem um monte eu não vou citar todos esses eventos aqui, que é basicamente uma lista de eventos que vocês depois podem acompanhar, só para referência, né? Simplesmente um resuminho assim, de eventos que são considerados importantes aí na exploração do espaço. Já enviamos sonda para Vênus, para Marte, já exploramos todos os planetas, né? Descobrimos planetas. Então, tiramos um planeta também, exploramos, agora tem uma sonda em torno do Sol,
Ou seja, tem muita, assim, é claro, há muita coisa a ser conhecida, para além também do sistema solar, né, que a gente está usando aí os telescópios, como o Hubble, os telescópios na superfície terrestre também, e tem aí o James Webb Telescope, que está sendo deve ser lançado, acho que ano que vem, que vai também significar um aumento assim gigantesco em termos de capacidade de observação do espaço. Então, esses esforços todos aí têm dado muitos frutos, não só em termos de ciência, mas também em termos de tecnologia necessária para empreender essas missões e que tem reflexos no nosso dia a dia, às vezes reflexos indiretos, não diretamente pensados, né? Então, hoje a gente tem, né, por exemplo, recentemente a gente tem isso aqui, ó, você vê, termina em 2012, mas desde então a gente já tem tinha acabado eu acho que eu fiz essa apresentação em 2013, então era recente que o Jeep Robô Curiosity já estava lá em Marte, e agora a gente tem, né, outro Jeep Robô a caminho de Marte. Esse Jeep Robô é muito semelhante ao Curiosity, assim, em termos de tamanho e tudo, mas ele inclusive vai usar o mesmo sistema aí para chegar na superfície aí de Marte, mas ele tem um sistema de instrumentação mais avançada, diferentes instrumentos, então ele vai poder ir além do que o Curiosity, né, que ainda está em operação, né? Então, esse era basicamente o resumo que eu tinha para apresentar aí dessa corrida, né, que eu realmente só falo até basicamente a missão Apollo. Depois eu vou passar para vocês várias referências que eu acho interessantes, né, sobre exploração espacial, relacionados aqui a essa apresentação que eu fiz para vocês. Bom, alguém gostaria de falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Gostaria de contribuir com algo, né? Gostaria de dizer alguma coisa? Não? Então, bom, com relação a disciplina, eu preparei, eu não sei se alguém de vocês já viu algum desses vídeos, mas eu tenho 4 vídeos lá prontos, que eu gostaria então que vocês vissem. Esses 4 vídeos, tá? Eu vou pedir para vocês, só para a gente não... Eu vou pedir para vocês verem os 2 primeiros, e aí eu vou fazer uma atividade síncrona na quarta-feira para tirar dúvidas sobre esses dois vídeos, tá? Então, eu vou, para quem não, eu vou colocar o link lá no Moodle para esses 2 vídeos que eu já tenho prontos, que é sobre a equação do foguete e o outro acho que é sobre, agora eu não lembro se é coeficiente de empuxo, mas enfim, são os primeiros 2 eu vou mandar para vocês. Aí eu vou pedir para vocês darem uma olhada, anotarem suas dúvidas, e na quarta-feira, então, eu vou fazer uma atividade síncrona para discutir esse assunto e, de repente, fazer um outro exercício. Deve ser aí em torno de 1 hora, não muito mais do que isso, dependendo, claro, das dúvidas que vocês tiverem, tá? Mas é isso. Se vocês estão de acordo, então, acho que se ninguém tem mais nenhuma dúvida, era basicamente isso que eu tinha para falar hoje. Tudo certo, pessoal? Tudo certo, professor. Tranquilo, tranquilo. Tá bom. Tá. Gostei. Então tá, pessoal, não se acanhem, tá? Se quiserem comentar alguma coisa, falar, fiquem à vontade. Bom, então... Opa, pode falar, Matheus. Eu achei muito, pelo menos para mim, foi muito bom essa sua apresentação aí, o jeito de expor a matéria, para mim foi, nossa, perfeito, assim.
Muito bom. Melhor do que o que eu esperava, assim. É que essa Tá é bom, obrigado. minha primeira aula aqui, né, no modelo. Tá Enfim, é isso aí. certo, obrigado. Bom, espero que o vídeo dê para entender os vídeos que eu vou postar para vocês ali. Eu vou usar o Moodle, tá? Eu notei que o Moodle estava meio devagar, tá bom? Se alguém tiver alguma dificuldade em acessar o Moodle, me avisem, por favor. Meu e-mail é juan.salazar@ufsc.br, então vocês podem escrever diretamente para mim por e-mail, se tiver alguma dificuldade em acessar o Moodle. Eu acho que eles vão resolver esses problemas. Parece que estava tendo um ataque hacker aí no Moodle hoje de manhã. Espero que já esteja resolvido. Bom, então é isso, pessoal. Eu vou logo a seguir, né, postar as coisas aqui no Moodle. Assim que esse vídeo for processado, eu vou colocar o link dele também, disponibilizar para vocês. Eu acho que eu vou colocar o link direto do Zoom, tá? Porque aí eu não preciso fazer o upload para o YouTube, tá? Eu posso deixar no Zoom, mas eventualmente eu vou colocar no YouTube porque o Zoom tem um certo limite aí de espaço que eu vou provavelmente ocupar mais rapidamente. Então é isso, pessoal. Está todo mundo de acordo? Obrigado aí pela presença e a gente se vê então na quarta. Lembrando que é para ver os primeiros 2 vídeos que eu postar lá, tá bom? Excelente, professor. Muito obrigado. De nada, uma boa tarde para vocês.